Marcos capítulo 15. Se Deus permitir, vamos estudar os versículos 1 até 41 nessa noite. Fique com a Bíblia aberta, desative as notificações, se possível desligue os dados móveis, Wi-Fi, deixe o celular aberto aí, deixe a Bíblia aberta. Nós vamos estudar esses versículos e peço para que você se concentre, porque essa é uma das passagens mais importantes do Evangelho de Marcos, e eu diria uma das mais importantes da Bíblia. Esse texto fala sobre a crucificação de Jesus. E eu quero começar esse tempo perguntando para você: o que a cruz significa? Para você, o que a cruz significa? Para algumas pessoas, a cruz é pingente de joia. Talvez até esteja pendurado no seu pescoço, nas suas orelhas. Para outras pessoas, a cruz é um adesivo de carro, ou de armário, de guarda-roupa. Para outros, a cruz é um símbolo de religiosidade. E você percebe isso pelas maneiras com que se referem à cruz. Para outras pessoas, a cruz virou até tatuagem. E não tem problema se você considera a cruz dessas formas que eu disse ou outras. Mas será que todas as pessoas que usam a cruz dessa maneira realmente sabem o que ela significa? Aliás, você sabe o que a cruz significa? O que a cruz representa realmente? Qual é o impacto da cruz na história? Qual é o significado da cruz no plano de Deus? E que impacto isso tem na nossa vida? O que isso produz em nós? Parece que é sobre isso que Marcos quer falar quando apresenta para nós a crucificação de Jesus. Quero propor o estudo dessa passagem longa, oferecendo 3 significados da cruz. 3 significados da cruz. O primeiro significado é que a cruz representa algo injusto. A cruz representa algo injusto. Observe comigo os versículos 1 a 15 de Marcos, capítulo 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor é quem está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir a Pilatos que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifiquem-no!" Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez ele?" Porém eles gritavam cada vez mais: "Crucifique-o!" Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Marcos nos narra o que aconteceu nas primeiras horas de uma sexta-feira. Em especial essa semana é diferente de todas as outras em Jerusalém. Milhares de pessoas vinham até a cidade para a celebração da Páscoa.
A Páscoa era a memória da libertação que Deus deu ao povo lá no passado, quando o povo de Israel era escravo na terra do Egito e Deus os libertou com forte mão. Então todos os anos eles celebravam, e até hoje celebram, a Páscoa. Pelo que nós já lemos em Marcos, Jesus participou da refeição de Páscoa, a sua última refeição, um dia antes, na quinta-feira à noite, junto com seus discípulos. Não só isso, mas ele foi traído por Judas. Depois disso, Jesus foi preso na calada da noite como um malfeitor e não se defendeu, simplesmente se entregou à prisão. E nós vimos que Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos, inclusive por Pedro, que disse que até morreria por ele. Pedro também fugiu. Durante a madrugada, Jesus é levado à casa do sumo sacerdote e ele é julgado às escondidas, sem direito de defesa, e por fim ele é condenado à morte por blasfêmia. Eles o consideram digno de morte. E aqui é o que aconteceu em seguida. Nós vimos que o galo cantou, o sol raiou e Jesus foi levado à presença de Pilatos, o governador romano. Só Pilatos tinha o poder de sentenciar alguém à morte. Os judeus não tinham esse poder. Quem tinham eram os romanos. Mas Pilatos percebe que Jesus não cometeu crime tão sério para ser morto. Blasfêmia não era algo tão grave assim. Os acusadores de Jesus sabem disso. Então, como eles oferecem Jesus para Pilatos? Eles oferecem sob a acusação de que ele se considera o rei dos judeus. Bom, se Jesus é um profeta, se ele está sendo condenado por blasfêmia, o problema é de vocês. Mas se Jesus diz que é um rei e diz que é o rei dos judeus, aí o negócio é diferente. Por quê? Porque se Jesus é um rei, então ele é um revolucionário. E naquela época os judeus estão sujeitos aos romanos. Então se Jesus é o rei, logo ele vai levantar uma revolta contra Roma, e isso vai ser problema para Pilatos. Pilatos vai ter que resolver esse conflito. Imagine, a multidão ali reunida em Jerusalém, se levanta um rei dos judeus, ia ser difícil conter a bagunça. Então por isso Pilatos arregala os olhos desse tamanho quando ouve falar que Jesus é o rei dos judeus. Mas quando ele começa a confrontar Jesus, primeiro que Jesus não diz nada. Então Jesus não assume ser o rei dos judeus, e também Jesus nem se defende das acusações. E as provas não convencem. Coloque-se no lugar de Pilatos, o que você vai fazer? Bom, no mesmo momento em que isso está acontecendo, ali onde Pilatos está, do lado de fora nós vemos um movimento na multidão. Era costume que em todos os anos, quando os judeus se aglomeravam em Jerusalém, o governo romano tinha uma estratégia para acalmar os ânimos do povo, porque esse ano era o ano de lembrar da libertação de Deus. Então era muito fácil eles se inflamarem e se colocarem contra Roma. Então, para acalmar o povo, era costume soltar um dos prisioneiros judeus que estavam sob o poder de Roma. Provavelmente eram pessoas que eram líderes entre o povo, que tinham tentado algum tipo de revolta contra Roma, e eles soltavam esse líder para tentar apaziguar o povo e deixar, olha, fiquem na sua, a gente está sendo bonzinho com vocês. Então era costume, o povo se reúne ali, pedindo para que Pilatos faça como de costume. Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte esse aqui? O rei de vocês? O rei dos judeus? O povo, motivado pelos sacerdotes, que agora não estão mais acusando Jesus, mas foram entre a multidão, o povo prefere que outro homem seja solto. O povo prefere que Barrabás, que é um revolucionário comprovado, o texto diz isso para nós, Barrabás foi responsável por um motim, por uma confusão que gerou a morte de uma pessoa, provavelmente um soldado romano, e por isso ele está preso. Eles pedem que Barrabás seja solto. E aí Pilatos pergunta: o que eu vou fazer com o rei dos judeus? Eles dizem que ele assuma o lugar de Barrabás, que ele seja crucificado, crucificado como um bandido culpado de revolta contra Roma. A cruz era o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer durante todo o Império Romano. A cruz trazia consigo um recado do imperador. É como se, ao ver alguém crucificado, as pessoas pudessem ler nas entrelinhas: é assim que Roma trata os seus inimigos. É como se o imperador estivesse dizendo: você vai encarar? Se você tentar alguma coisa contra o imperador, você vai acabar como essa pessoa crucificada. Todo judeu do primeiro século, e Jesus é um destes,
Todo judeu do primeiro século ouviu falar de alguém que foi crucificado, ouviu com os próprios olhos um líder judaico que, na ânsia por libertar o povo da opressão de Roma, acabou sendo crucificado. Alguns destes diziam ser o Messias. Alguns, durante toda a história de Israel, surgiram dizendo: eu sou o libertador de Israel. Outros simplesmente não diziam ser o Messias, mas queriam ver sangue, queriam ver guerra, pessoas que queriam confusão apenas. Mas o destino deles sempre foi o mesmo: a crucificação. Uma morte humilhante, cruel e demorada. Há relatos de que alguns homens passavam dias crucificados até que chegassem a morrer. E em todos os casos a mensagem por trás da crucificação era a mesma. Aqui está mais um que tentou se colocar contra o domínio romano, e é assim que nós tratamos os nossos inimigos. Você vai querer ser o inimigo de Roma? Essa era a mensagem da cruz. Mas o que é esta cruz, a qual Jesus está sendo condenado por Pilatos, o que esta cruz significa? Para quem está prestando atenção ao que Marcos escreveu, essa cruz significa algo injusto. Jesus não cometeu crime algum que o condenaria à morte. É interessante que os líderes religiosos sabem disso. Eles sabem que Jesus não cometeu crime algum, mas ainda assim entregam Jesus para Pilatos. É interessante porque o próprio Pilatos sabe disso. Pilatos percebe que não há provas, mas ainda assim leva a questão para que a multidão decida. A própria multidão sabe quem é o criminoso da história. O criminoso é Barrabás. Barrabás foi o responsável pela morte de uma pessoa, não Jesus. Mas ainda assim, aquela multidão prefere condenar Jesus à cruz, no lugar de Barrabás. Porém, o mais impressionante é que a quarta pessoa que sabe de tudo isso é Jesus. Jesus sabe que não cometeu crime algum para ser crucificado, mas ainda assim ele não se defende. Ele fica em silêncio. É uma das poucas vezes no Evangelho de Marcos que Jesus fica em silêncio. Como diz Isaías 53, versículo 7, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A pergunta é por quê? Por que Jesus não se defendeu? Por que Jesus não disse nada? Bom, a gente vai descobrir isso mais para frente. Mas por enquanto, Marcos quer que nós saibamos: a cruz representa algo injusto. A cruz não era para Jesus. Jesus é inocente. Barrabás é quem merece a cruz. Mas Barrabás vai sair impune por seus crimes. Naquela sexta-feira de Páscoa, o dia em que se celebrava a salvação que Deus deu a Israel, onde um cordeiro era morto, um cordeiro sem defeito era morto, aquele cordeiro que preservou os primogênitos lá no Egito. Nessa sexta-feira, um homem justo vai morrer no lugar de um homem injusto, por causa das falsas acusações de líderes judaicos, por causa do pedido impensado do povo de Israel, e por causa da ordem maquiavélica de Pilatos. O primeiro significado da cruz é que ela representa algo injusto. A cruz representa algo injusto. Segundo significado da cruz é que ela representa algo irônico. A cruz representa algo irônico. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 16 até 32. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou.
Então crucificaram Jesus e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, e balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aqui a leitura. O povo judeu era um povo difícil de engolir, e para alguns ainda é até hoje. Diferente de todas as outras nações, eles tinham apenas um só Deus. Todos os outros tinham vários deuses, eles só tinham um. Eles estavam dispostos até a morrer por esse um só Deus que eles tinham. Mas não só isso, eles não trabalhavam aos sábados, isso era um problema para a economia. Eles não compravam os ídolos que os povos faziam. Eles eram contra a idolatria. Eles deixavam de comer certos alimentos que todo mundo comia, e isso também era um problema. E quando havia aquelas celebrações em que o povo era convidado, ou melhor, intimado a se prostrar diante do imperador, os judeus se recusavam. Então às vezes o imperador se colocava contra uma cidade por causa dos judeus. Então as pessoas não gostavam muito dos judeus, especialmente os romanos. Por essa razão, a maioria dos romanos odiava os judeus. Eles eram considerados perturbadores da ordem. Por isso, sempre que um soldado romano pudesse humilhar e torturar um judeu, ele ia aproveitar a oportunidade o máximo que ele pudesse. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, especialmente com aquele que se diz o rei deles, né? Então toda a raiva, todo o ódio dos romanos contra os judeus está sendo desferida contra Jesus. É isso que os soldados estão fazendo. Os soldados zombam de Jesus, espancam Jesus, tratam Jesus como rei. É óbvio que eles estão sendo irônicos, como quem está dizendo: é isso o que o rei dos judeus e todos os outros judeus merecem. É assim que nós vamos tratá-los. Depois de se divertirem às custas de Jesus, eles levam Jesus para um local fora da cidade, onde se crucificavam os malfeitores. Durante o percurso, o crucificado, ou melhor, o condenado à crucificação, ele era chicoteado pelos soldados, e ele era obrigado a levar uma das partes da sua cruz, aquela onde ficariam pendurados os seus braços. É uma viga de madeira grande, pesada. Ele já estava ferido e ele tinha que arrastar aquele pedaço de madeira desde a sua condenação até onde ele seria crucificado, onde a outra estaca, aquela na vertical, já estava preparada. Você precisa imaginar a cena aqui. Jesus está cansado. Jesus passou a madrugada em claro. Não só isso, mas Jesus está com fome. A última refeição foi à noite com os discípulos. Jesus está ferido porque já não é a primeira vez que ele apanhou. Ele apanhou de judeus, depois apanhou dos romanos. Em vários momentos Jesus tropeça. Ele não aguenta carregar aquela pesada viga. E nisso os soldados estão vendo que o negócio vai demorar. Então eles obrigam um tal Simão. O texto diz que é um Simão Cireneu, ou Simão de Cirene. Cirene é uma cidade ao norte da África. Esse homem estava ali passando, e eles obrigam esse homem a ajudar Jesus na sua jornada de carregar a cruz. A referência ao nome desse homem e dos filhos dele, o Alexandre e o Rufo, provavelmente pode ser um indicador de que os leitores originais conheciam esses camaradas. Há quem diga que eles eram membros da igreja de Roma, onde essa carta está sendo escrita, esse livro está sendo escrito, e para quem está sendo escrito. Bom, mas a ênfase de Marcos não está nessas pessoas. A ênfase de Marcos está no sofrimento de Jesus. A dor é tanta que eles oferecem para Jesus uma bebida que era uma espécie de anestésico, para que ele suportasse um pouco mais as dores da crucificação. Mas o texto diz que Jesus rejeita. O desejo de Jesus é beber cada gota daquele cálice amargo que ele está bebendo. É interessante isso. Enfim, às 9 da manhã, o texto diz que Jesus é crucificado.
naquela cruz que não era para ele, aquela cruz que era destinada ao Barrabás, e Jesus é crucificado ao lado dos dois companheiros de motim, os companheiros de Barrabás, sob a indicação do seu crime. O crime de Jesus foi ser o rei dos judeus. E enquanto agoniza aquelas primeiras horas de sofrimento pendurado naquela madeira, Jesus tem de ouvir mais zombaria. Primeiro, ele ouve zombaria dos que passam. Segundo, ele ouve zombaria dos principais sacerdotes. E é interessante, até mesmo os bandidos que foram crucificados com ele estão zombando dele. Há dois detalhes principais que devem nos chamar a atenção nessa passagem. O primeiro detalhe é sobre o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento. Durante a sua vida, Jesus cumpriu várias profecias feitas pelos profetas de Deus lá no passado. Alguns dizem que isso foi só uma armação. Jesus não passava de um enganador. Mas agora Jesus está completamente vulnerável. Ele não tem controle sobre qualquer situação. Ele está preso. Ele está sendo arrastado, torturado. Mas ainda assim, ao ser crucificado e pendurado na madeira, as suas vestes são repartidas entre os soldados. Ele é condenado com 2 bandidos e ele é zombado pelas pessoas. Essas situações claramente cumprem textos como o Salmo 22, que lemos no início do culto, e o texto de Isaías 53. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas mesmo sem fazer nada, Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Mas o mais importante é o segundo detalhe. O segundo detalhe dessa passagem é sobre como Jesus é tratado. Os soldados zombam de Jesus como se Jesus fosse um rei. Estão sendo irônicos. E depois depois de crucificado, ele é chamado de novo, ironicamente, de Salvador. Mas é um Salvador fracassado, porque eles dizem, não consegue nem salvar a si mesmo. Disse que veio salvar os outros, mas ele não consegue descer da cruz e se salvar. Para aqueles que estão presenciando essa cena, Jesus não parece ser o rei dos judeus, porque os judeus estão rejeitando ele, os judeus estão mandando matá-lo, e ele não parece muito menos um salvador, porque ele não consegue salvar sequer a si mesmo. Mas conforme Marcos, esta cruz, em especial, a que Jesus foi pendurado, representa algo irônico. Algo irônico. Sim, Jesus é o rei dos judeus. A sua vida provou isso. Todos os atos, todas as frases, o que Deus disse sobre ele, mostra que ele é o rei dos judeus, apesar de ter sido rejeitado pelo seu próprio povo. E sim, Jesus é o Salvador de Israel, porque ele salvou e curou tantas outras pessoas, e o texto de Marcos mostrou isso para nós, capítulo após capítulo. Apesar de continuar pendurado naquela cruz, Jesus sim é o Salvador do mundo. E pelo que nós já vimos Jesus fazer nesse livro, eu quero perguntar para você, será que Jesus não teria poder para sair daquela cruz a qualquer momento e destruir todos aqueles seus inimigos? Ele não poderia fazer isso num estalar de dedos? Poderia, mas ele não fez. Por que ele não fez? Por que ele se submeteu a tanta humilhação? Por que sofrer tanta injustiça? Se Jesus é de fato o rei de Israel, se ele é aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, qual a necessidade de encarar tanto sofrimento? Mais uma vez, calma aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas por enquanto, Marcos quer que eu e você saibamos que o segundo significado da cruz de Jesus é que ela representa algo irônico. Apesar de ser rejeitado e humilhado, Jesus é o rei dos judeus, Jesus é o Salvador de Israel. O terceiro e último significado da cruz que Marcos nos apresenta é que a cruz representa algo improvável. A cruz representa algo improvável. Olhe comigo os versículos 33 até 41. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias,
e um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além destas havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Já se passaram 3 horas desde que Jesus foi crucificado. E diante disso, algo incomum acontece. O céu fica escuro por 3 horas. Se você for estudar sobre a época em que a Páscoa é celebrada, isso não era um eclipse, porque a lua não deveria estar naquele local, porque na época da Páscoa não havia eclipse, e não é eclipse. É por causa do que está acontecendo naquele monte em Jerusalém que toda a terra está em trevas por 3 horas. Nesse meio tempo, as dores de Jesus só se intensificam. A cruz era projetada para garantir uma morte extremamente lenta e dolorosa. Além da agonia causada pelos pregos que não estavam na mão, estavam aqui, e nos pés, para manter o condenado preso à cruz, o crucificado ainda ficava numa posição incômoda. Não é como nós vemos nos filmes assim, é mais ou menos assim. E com o peso da gravidade, o seu corpo, o seu tronco pendia para baixo e ele não conseguia respirar direito. Então, para respirar, ele tinha de se erguer com os pés e com as mãos para levantar o tórax, e isso causava mais dor ainda. Tanto é que o maior motivo de morte da cruz não eram as dores, não eram os ferimentos, era a asfixia. Porque o condenado não conseguia respirar, tinha hora que ele já não aguentava mais tanta dor, e ele morria por falta de ar, ele não conseguia respirar. Por essa razão era melhor ficar em silêncio. Qualquer palavra iria exigir mais ar, mais esforço, e isso ia aumentar ainda mais a dor do crucificado. Mas às 3 horas da tarde, Marcos nos diz que Jesus exclama algumas palavras em aramaico, era a língua que eles falavam na época, que são traduzidas por Marcos porque provavelmente os seus leitores não conheciam essa língua. Após dizer essas palavras, Jesus dá um forte grito e expira. É como se intencionalmente Jesus estivesse dando o seu último suspiro e entregando a sua vida para a morte. Essa cena é presenciada por 3 grupos diferentes. Primeiro, alguns que continuam a zombar dele. Segundo, nós temos um centurião romano, provavelmente é o líder daquele pelotão responsável pelas crucificações. Ele tinha que ficar ali até que todos morressem e tirar aqueles cadáveres da cruz. E algumas mulheres, as únicas que Marcos quer deixar claro para nós, que tiveram coragem de seguir Jesus durante o seu ministério na Galileia, e as únicas que tiveram coragem de segui-lo até a cruz, porque Marcos diz: nenhum dos discípulos está aqui nesse momento, só essas mulheres. 2 frases importantes nessa passagem devem chamar a nossa atenção. A primeira é a frase dita por Jesus antes de morrer, no versículo 34. Aqui é traduzida do aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Para os que conhecem o Antigo Testamento, essas palavras não são incomuns. Jesus está citando o primeiro versículo do Salmo 22. Aliás, nessa cena, a gente acompanhou a leitura do Salmo 22 no início do culto. Marcos está fazendo várias alusões ao Salmo 22. O Salmo 22 foi uma poesia composta pelo rei Davi,
onde Davi descreve duas coisas. Ele descreve o sofrimento dele, causado pelos inimigos. Ele não descreve quem são esses inimigos, ele não diz a época, mas ele diz que ele sofreu muito nas mãos deles, e que sofreu porque um dos seus amigos mais próximos o traiu. E a segunda coisa que Davi retrata no Salmo 22 é o seu triunfo. Há um momento em que o seu sofrimento passa, Deus o livra, então ele conquista novamente o trono de Israel e ele se vinga de todos os malfeitores dele. Ao mesmo tempo, quando você lê o Salmo 22, parece que Davi está falando de si mesmo, mas está falando de alguém além dele mesmo, uma espécie de rei divino, que sofre antes de assumir o trono do universo. E parte desse sofrimento envolvia ser traído por alguém muito próximo, envolvia ser zombado pelos seus conterrâneos e ser abandonado pelo seu próprio Deus. Conforme Marcos, é exatamente isso que está acontecendo com Jesus na cruz. Este Jesus é o Rei divino de Israel, que antes de assumir o trono sobre todas as coisas, sofre em completo abandono de tudo e de todos, dos seus discípulos, e inclusive do seu próprio Pai, do seu próprio Deus. Por que isso aconteceu? Vamos observar a segunda frase importante nesse trecho. É a frase dita pelo centurião romano no versículo 39. Lembra o que ele disse? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Centurião é um homem de guerra, é um homem que está acostumado a ver muito sofrimento e muito sangue, e a gerar muito sofrimento e muito sangue. O romano era conhecido pelas suas vitórias no campo de batalha. Um soldado romano, depois, se não morria nas batalhas, depois de muitos anos lutando, alguns eram aposentados, mas eles tinham que trabalhar. Então, alguns soldados recebiam um cargo de centurião. O centurião era alguém que comandava um pequeno batalhão a serviço do governador de algum lugar. Esse homem aqui provavelmente já crucificou centenas de condenados, e já está acostumado a ver esses condenados chorando, lamentando, morrendo, agonizando naquelas últimas horas, morrendo em completo sofrimento. Mas é a primeira vez na vida desse homem que ele vê algo diferente. Ele vê algo incomum. Diante da completa escuridão do céu, ele nunca viu isso, das palavras daquele condenado antes de morrer, e da forma com que ele entrega o seu espírito, a sua vida no último suspiro, aquele centurião só pensa uma coisa, e ele não consegue conter, ele não só pensa, ele fala, ele diz assim: nós matamos o Filho de Deus. Esse homem estava falando sério, o que ele disse era verdade. Vamos contar isso. Marcos quer deixar bem claro para nós que a cruz onde Jesus foi morto representa algo improvável. Na cruz, o Filho de Deus, o Rei de Israel, foi completamente abandonado por seu Pai. Quem é que poderia imaginar um negócio desse? Naquela cruz, além do completo abandono do seu Pai, nós não vemos sequer um discípulo. Não há um discípulo para se compadecer da dor do seu mestre. Há apenas aquelas mulheres desprezadas pela cultura da sua época. Só elas foram fiéis a Jesus até o fim. E como se isso não bastasse, não há um judeu sequer para assumir que aquele era o seu rei, que aquele era o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento. Apenas um romano pagão, acostumado a matar pessoas, é capaz de reconhecer isso. E para quem está atento à leitura de Marcos, essa é a primeira pessoa em todo o livro que lucidamente, por iniciativa própria, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Até agora só os demônios fizeram isso. Deus fez isso a respeito dele. Elias deixou isso claro. Mas esse centurião é o primeiro a reconhecer isso. Não é um judeu, é um romano. O pior tipo de pessoa que poderia. Que interessante. Esse é o terceiro significado da cruz de Jesus.
ela representa algo improvável. De acordo com Marcos, a cruz de Jesus representa algo injusto, algo irônico e algo improvável. É injusto um justo morrer no lugar de um criminoso culpado. É irônico o rei e salvador de Israel ser rejeitado pelo próprio povo de Israel e ser zombado pelos romanos. É improvável o Filho de Deus morrer em completo abandono de seu pai e ser reconhecido apenas por um centurião romano e seguido por algumas mulheres apenas. Se nós fôssemos escrever a história do rei do mundo e do salvador dos homens, certamente nós íamos fazer uma coisa diferente, sim ou não? Certamente a gente iria escrever outra coisa. Injustiça, ironia, improbabilidade não soam muito bem para uma história de redenção. Mas aprove a Deus escrever a história dessa maneira. E sabe por quê? Por que Deus está escrevendo a história de Jesus dessa maneira? Porque na história do mundo, o injusto não é só Barrabás. O injusto é a humanidade. Na história do mundo, o injusto é o homem, que desde o princípio tem se rebelado contra o governo de Deus e tem buscado assumir o poder da sua própria vida, à força, mesmo que isso cause mal aos outros, mesmo que isso produza a morte nos outros. Foi assim desde Adão, e é assim até comigo e com você. O injusto sou eu, o injusto é você. O mais irônico de tudo isso é saber que Deus ainda assim ama o homem e sempre trabalhou para reconciliar o homem consigo mesmo, apesar do homem constantemente rejeitar a Deus. E o mais improvável de tudo isso é saber que o próprio Deus se fez homem para sofrer na própria pele pelo castigo que os homens mereciam por terem se rebelado contra Ele. Isso é improvável. E é o que Jesus está fazendo naquela cruz, completamente abandonado por Deus. Jesus está cumprindo a profecias de Isaías 53, onde Deus prometeu que um dia um representante de Israel, e também que representaria toda a humanidade, ele assumiria sobre si a justa punição que a rebelião dos homens exigia. É por isso que mesmo podendo descer daquela cruz, e mesmo podendo se salvar, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus preferiu ficar naquela cruz para nos salvar. E como Davi disse no Salmo 22, ele precisou sofrer tudo aquilo sozinho. Ele teve de provar cada gota amarga do cálice da ira de Deus, para então conquistar o seu trono de glória. Mas aí você pergunta, o que essa história tem a ver comigo? Bom, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para o versículo 38, porque tem um comentário no versículo 38, que se você não reparar, parece que passa desapercebido, mas o que Marcos diz para nós no momento em que Jesus morreu, ele diz que o véu do santuário se rasgou ao meio, de cima a baixo. Que véu é esse? Esse véu era uma cortina muito grossa que dentro do templo em Jerusalém separava o local dos sacrifícios, que era o local mais comum, do Santo dos Santos, onde Deus se manifestava apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, quando o sacrifício era oferecido pelos pecados de todo o povo, inclusive do sacerdote. E ao dizer que o véu se rasgou, Marcos está afirmando tudo aquilo que Jesus já disse até agora sobre o templo e sobre o que ele veio fazer. Marcos está dizendo para mim e para você, através desse alto sacrifício de Jesus, aquilo que impediu os homens de se relacionarem com Deus foi rompido. Agora todos os homens podem encontrar a Deus, pois Jesus pagou por todos os seus pecados, e isso está disponível a todos aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus. É isso que Marcos está dizendo para mim e para você. Hoje não é mais necessário o templo, não é mais necessário o Santo dos Santos, não é mais necessário os sacrifícios oferecidos ano após ano. Jesus pagou por todos os pecados de uma vez por todas. É isso que Marcos está dizendo para mim e para você. E aqui está um bom resumo do que a cruz significa para Marcos. E é um bom resumo dessa mensagem. Jesus é o rei de Israel, que foi rejeitado pelos judeus e crucificado pelos romanos, mas que através da sua morte na cruz salva todos aqueles que o reconhecem como Filho de Deus. Amém.
Amém. Através de Jesus, os injustos, como eu e você, recebem o perdão de Deus, porque o justo morreu no nosso lugar. Através de Jesus, a ironia dos soldados romanos se torna realidade nas nossas vidas. O que os soldados estão fazendo, nós fazemos, porque nós veneramos Jesus como Deus, nós veneramos Jesus como Rei. Aquilo que eles fazem ironicamente, nós fazemos sinceramente pelo que Ele fez por nós na cruz. E através de Jesus, o improvável acontece a pessoas improváveis. Jesus salva pessoas de quem ninguém espera nada. Sou eu e é você. O que tínhamos para oferecer para Deus, o que tínhamos para oferecer para as pessoas, o improvável aconteceu. Ele salvou a gente através da cruz. O injusto, o irônico e o improvável acontece. E diante de toda essa cena, eu quero que você reflita muito bem. Com qual desses dois grupos que o texto apresentou você se identifica? Eu desafio você a ser bem sincero, porque o significado da cruz passa por isso. Você se identifica com aqueles que crucificaram Jesus? Aí você diz, não, eu não. Eu estaria no grupo das mulheres ali. Eu seria o centurião romano, né? Eu reconheceria Jesus. Será mesmo? Deixa eu te perguntar. Eles não reconheceram Jesus como seu rei, não reconheceram Jesus como seu Salvador e preferiram silenciar Jesus através da morte de cruz. Você reconhece Jesus como seu rei? Você se submete quando Ele fala? Quando Jesus dá uma ordem, você não questiona, você simplesmente diz, eis-me aqui, Senhor. Ele é teu rei. Você reconhece Jesus como seu Salvador? Você se ajoelha diante dele, você clama pelo socorro dele, você pede a ajuda dele, você depende dele. Porque se talvez você disser, não, eu venho para a igreja, meu, não tá bom? Faço uma coisinha boa aqui e ali, não sou uma má pessoa. Todo mundo que estava em Jerusalém era religioso. Todo mundo foi lá por causa da Páscoa. Os sacerdotes que estão entregando Jesus para a morte são religiosos, mas são assassinos. Eles não acreditam em Jesus. E talvez você seja apenas um religioso, e você ainda não tem Jesus como seu Salvador e seu Rei. Então, se isso é verdade na sua vida, você está desse lado da cruz. Você está do lado daqueles que assassinaram o Salvador do mundo. Para você, eu sinto informar, mas para você a cruz nunca vai deixar de ser apenas um símbolo religioso. A cruz não vai produzir efeito nenhum na tua vida. Mas talvez você faça parte do segundo grupo, e aqui é a minha oração, para que você faça parte desse segundo grupo. Aqueles que se mostram favoráveis a Jesus. Dentre eles nós vimos alguns personagens interessantes, Marcos está colocando eles de propósito. Tem o Simão de Cirene, que carregou a cruz de Jesus. Temos o centurião, que reconhece Jesus como Filho de Deus. Temos aquelas mulheres que seguiram Jesus até o final, apesar das consequências, poderiam ter sido mortas também. Perguntinha para você: como eu sei que eu faço parte desse grupo dos favoráveis a Jesus? Você está disposto a carregar a cruz de Jesus e sofrer com Jesus, como Simão fez? Você está disposto e reconhece Jesus como Filho de Deus? Você se submete ao governo de Jesus? Você segue Jesus aonde quer que Ele vá e aonde quer que Ele te mande, mesmo que Ele te coloque em situações de dor, de aflição, de angústia, de sofrimento, de vulnerabilidade? Essas mulheres estão correndo perigo seguindo Jesus. Você se coloca no perigo ao seguir a Jesus? Se a sua resposta é sim, então é desse lado da cruz que você está. Você está do lado dos que foram salvos por meio do sacrifício de Jesus. Para você a cruz representa a sua salvação, porque por meio dela Deus te ofereceu perdão. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, queridos. Querido Pai, obrigado pelo sacrifício do seu Filho naquela cruz. Obrigado pelo teu plano eterno em insistir em nós. Obrigado por não desistir da sua criação. E por meio da obra do teu Filho, por nos reconciliar consigo mesmo. Jesus, nós te adoramos nessa noite e queremos te dar graças por assumir sobre si a nossa culpa naquela cruz. Obrigado, Senhor,
nós sequer saberemos o tamanho da angústia, da dor, da aflição que o Senhor sofreu naquele local. E não só pela crucificação, mas pelo completo abandono do Pai. E nós te louvamos e nós te amamos, porque tudo aquilo foi por nós. Obrigado, porque em momento nenhum o Senhor pensou em si mesmo, o Senhor pensou em nos salvar em obediência ao Pai, e nós queremos te dar graças, Jesus. Obrigado por isso. E obrigado, Santo Espírito, por nos revelar essas coisas, por nos atrair até Jesus, por nos dar um novo coração e nos inflamar de amor a Deus. Obrigado por nos incomodar a abandonar o pecado e buscar a santidade. Obrigado, ó Deus Trino, pelo significado da cruz. É por ela que nós estamos aqui, é por aquilo que o Senhor fez naquela cruz que nós estamos aqui. Que nunca esqueçamos disso. Nos momentos de luta contra o pecado, nos momentos de queda contra o pecado, nos momentos de tristeza, de dor, de aflição, lembremos do que a cruz representa, porque dela procedem vida e graça. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.